Olá, hoje nós temos conosco no Portal Narrativa o ex-vereador e coordenador regional do PT, responsável por 11 municípios nessa próxima disputa eleitoral, Adalberto de Souza Santos, também conhecido como Betinho do PT. Adalberto, muito obrigado por atender o nosso convite e participar mais uma vez aqui no Portal Narrativa. Obrigado, Tinei. Eu que agradeço o espaço aqui, convidado pelo Narrativa, né? Portal Narrativa. E o que eu posso dizer é que estamos aqui para prestar os esclarecimentos que houver necessidade, responder todas as perguntas e, mais uma vez, de coração aberto para falar com os paulistanenses. E explicando que Adalberto sempre participou ativamente das campanhas em Paulistana, sempre foi uma liderança, mais recentemente pelo PT, né, nas últimas eleições municipais esteve liderando o Partido dos Trabalhadores aqui em Paulistana, numa chapa com o ex-prefeito Luiz Coelho, tendo aí o candidato a vice, a Joyce Oliveira, não logrando êxito, né, Adalberto, mas tendo uma votação bastante expressiva. E também Adalberto lançou o seu filho, candidato a vereador, João Mateus, obtendo aí por volta de 430 votos. 430 votos, que é uma votação considerável também. É uma boa votação, não foi suficiente para chegar à Câmara Municipal. A mesma votação que tive na última eleição é que me candidatei. A mesma votação, 2016, isso. Então quer dizer que você mantém, né, essa base de eleitorado, né? Exato. Adalberto, eu queria aproveitar, né, depois de tocar nesse seu histórico, inclusive nessa última eleição, de você ter lançado o seu filho como candidato a vereador pela oposição. Isso. Né? Eu gostaria de saber, e às vezes é dúvida também de algumas pessoas que eu percebo nos grupos, como você conseguiu, depois de lançar o seu filho candidato a vereador pelo campo de oposição, depois credenciá-lo depois das eleições para ser um dos braços direitos, pelo menos é o que se comenta, né, na cidade, um dos braços direitos do prefeito. Como é que você conseguiu articular isso? Bom, primeiro eu não consegui, eu quero dizer, né? Não foi bem assim. Mas enfim, quando você faz política, eu faço política com projetos. Eu sou muito organizado nesse ponto. E nós tínhamos um projeto de um mandato de vereador, nós tínhamos um projeto de mandato de prefeito, né, que não foi para frente, mas enfim, eu não sou responsável, não me considero responsável por emplacar, né, como você me perguntou, a pessoa que hoje pode estar sendo o braço direito do prefeito. Para mim é até surpresa de alguém dizer assim, é o braço direito do prefeito. Eu não sei se é, né? Essa pergunta aí, realmente eu não sei. O que eu posso dizer é que houve uma aproximação, sim, da atual gestão com a gente por conta de recursos que nós indicamos para a cidade de Paulistana. Na gestão anterior, nós não conseguimos fazer isso. Nessa agora a gente conseguiu emplacar aí umas emendas, alguns deputados que a gente conhece, pessoas do nosso partido, o próprio governador. Nós abrimos esse diálogo, de certa forma servimos de ponte. E talvez tenha sido no trâmite dessa ponte aí que o João Mateus tenha entrado, né? Tenha entrado e o prefeito pode ter gostado do trabalho dele, convidou e está lá. Então não foi por influência sua? Diretamente ou assim, intencionalmente? Não, intencionalmente eu sempre tive a intenção de participar não só da gestão do Joaquim, como eu queria participar da gestão se o Luiz tivesse ganho, como eu queria participar da gestão do Didil, como eu queria participar de qualquer gestão municipal em que eu pudesse estar dando a minha contribuição. A minha participação é essa. Quem faz política, Tinei, tem que fazer política desprovido de outros interesses que não sejam de contribuir. Então, eu queria contribuir, eu sempre quis e sempre quero contribuir, né, com a gestão nesse ponto. E a forma que eu achei foi de fazer essa ponte entre governo e município. O partido, eu como coordenador, hoje a nossa pessoa como coordenador do partido, né, em Paulistana e na região, e na nossa regional, que são 11 municípios,
Nós temos essa preocupação de fazer com que o governo do Estado chegue aos municípios em que tem certa dificuldade de abertura desse diálogo. Esse é o nosso papel. Então você faz essa ponte. Procuramos sempre fazer essa ponte. Então eu quero só insistir um pouquinho mais. Então, Sim. neste caso, João Mateus participando da gestão, de certa forma, é você participando, ou eu vou para a próxima pergunta, você não faz parte da gestão. Reitero, João Mateus participando da gestão, é Betinho participando ou não? João Mateus está lá independente de sua participação, você faz parte da gestão? Não. Não. Categoricamente não. João Mateus tem um CPF, eu tenho o meu. Politicamente, no momento, nós falamos linguagens diferentes. Por que eu faço questão que isso fique bem claro? Porque eu não posso ser responsável pelos atos do João Mateus, nem João Mateus pode ser responsável pelos meus. Vivemos num momento em que algumas coisas a gente pode estar acreditando juntos, mas outras coisas podemos estar discordando. Nós temos esse direito de discordar um do outro. Então a gente está tentando, na verdade, o que eu estou tentando, na verdade, sempre tentei, foi colaborar. Independente de eu estar na gestão, por exemplo, eu não ocupo cargo na gestão do Joaquim, eu não tenho indicação de nenhum emprego na gestão do Joaquim, eu não tenho influência de dizer quem deve entrar ou quem deve sair, eu tenho a minha opinião. A minha opinião eu exponho ela em grupos do WhatsApp, eu exponho a minha opinião numa entrevista como essa, mas não poder de decisão politicamente dentro do grupo do Joaquim não tem. Já houve algum convite para você participar, direto ou indiretamente, do governo atual? Não. E houve indiretamente sim. Indiretamente sim. Quando apresentamos as nossas emendas, intermediamos essas emendas para Paulistana, esses recursos, apresentamos os nossos projetos, o prefeito conversou com a gente e até pediu, olha, vamos continuar essa parceria, se vier a possibilidade de ajudar a Paulistana, continue buscando esses recursos. Eu acho que você é uma pessoa que tem um bom trânsito lá em Teresina e no governo e pode estar nos ajudando. Mas isso sem combinarmos cargos, salário, ou seja, ele só me pediu que fizesse aquilo que eu já tenho vontade de fazer, independente do posicionamento político na hora da eleição. Né? Entendi. Nós falamos agora sobre a sua aproximação da gestão em relação a projetos, busca de diálogo com o governo do Estado e o alcance de alguns projetos. Certo. A minha pergunta é, já houve algum resultado dessa aproximação? Já se conseguiu algum projeto que possa dizer, olha, já tivemos algum fruto dessa aproximação? E tendo, você está satisfeito com essa relação, com o reconhecimento, caso já tenha tido fruto dessa relação? Tinei, já houve sim, já houve resultado prático 100% concluído, resultado prático que ainda é em andamento de execução. Eu posso citar aqui como exemplo o asfalto. Esse asfalto da Avenida Marechal Deodoro não foi emenda de deputado, esse asfalto foi uma liberação de um recurso que o governador liberou diretamente ao município a pedido do próprio prefeito. Eu estava presente quando, numa ligação por WhatsApp, o prefeito perguntou, o governador perguntou o que contemplaria Paulistana nesse momento, e o Joaquim colocou algumas coisas, até eu também estava dando a ideia a ele, porque como a gente trabalha com outros municípios, a gente sabe, Tinei, o que é que o governo tem no momento para ser liberado e o que é que não tem, para evitar até de se estar pedindo algo que não vai ter. E aí o governador, o Joaquim, disse, eu quero asfaltar a Avenida de Paulistana. E aí foi feito um acordo, o governador de imediato liberou esse asfalto. Agora precisa haver um acompanhamento desse projeto. E esses acompanhamentos são feitos pelos deputados, evidentemente os deputados do prefeito, claro. Com as outras ações que são emendas, aí é diferente. Por exemplo, a emenda que nós estamos em obra da construção da praça. Ali é uma emenda do deputado estadual João de Deus, os quiosques, que é a segunda praça de alimentação. Ali é uma emenda do deputado João de Deus,
que é o deputado do PT, liberou aquele recurso, colocou a emenda para a construção. Né? É o nosso deputado hoje que a gente vota. Uhum. O deputado João de Deus colocou a emenda para a construção daqueles quiosques e que está em execução. Nós estamos aguardando aí eu acredito que até o finalzinho desse mês deve estar concluída a obra. É a construção de 6 quiosques. Nós até solicitamos do prefeito, fizemos um acordo de que um dos quiosques fosse servido ali para a gente colocar um espaço natureza, para vender flores, plantas, né? Enfim. E teve uma emenda da área de saúde, de um valor de R$200 mil também do deputado João de Deus, para ajudar nas despesas. O custeio de saúde aqui no município de Paulistana. A indicação, só uma pequena interrupção, a indicação do local da construção foi feita por você também? A escolha do local, sim, da praça, dos quiosques? Foi. Você acha, Adalberto, que foi uma escolha correta? Por que eu pergunto isso? Nós fizemos há alguns dias, acho que no ano passado, nós fizemos o acompanhamento, né, de uma ação do DENIT, que houve aqui e derrubou até ali uma construção de um paulistanense, de Zezinho. Exato. E nós cobrimos, foi muito dramático lá para ele. Eu me lembro disso. E aí nós tivemos aquele momento dramático com o Zezinho. Eu conversei com o engenheiro do DENIT naquela ocasião, e aí ele falou sobre os problemas com os antigos quiosques, né? Inclusive eu perguntei, e ele disse que tinha ali na justiça alguns problemas, inclusive decisões para tirar, né, aqueles quiosques dali. Você não acha que a construção ali poderá trazer também essa problemática novamente? Tinei, eu vejo da seguinte forma. Primeiro, é uma falta de bom senso enorme do próprio DENIT querer demolir uma área de construção como aquela do quiosque da Praça da Alimentação. Uhum. Falta de bom senso enorme. Concordo com você. Eu acho que os cuidados do DENIT com a área urbana dentro do município, área urbana, deve ser preservação da BR, reorganização ou implantação, se fosse o caso, de semáforo naquela rotatória que corta a Avenida Marechal Deodoro. Então, eu não entendo que tenha sido um lugar escolha errada, até porque seria o que ali, se não construíssemos numa área daquela? Não seria nada, apenas um calçadão que não serve para nada. Uhum. E que já tinha, inclusive, quiosques de latas construídos no local. Uhum. E o que nós oferecemos? Uma reorganização da praça, uma reestruturação, com a construção de quiosques de alvenaria, que seriam mais bonitos, organizados, e que daria mais qualidade de vida para quem fosse trabalhar lá. Então você acha que valeu o risco? Eu acho que vale. Vale o risco. Se eu tivesse hoje mais recursos disponíveis para indicar, eu indicaria para construir outras coisas ali na área. Na região. Mesmo com o risco de... Não, esse risco, ele é um risco que eu parto do ponto de vista jurídico. Uhum. A chance de se derrubar um quiosque desse, para mim, eu entendo como zero. Uhum. Ah, mas derrubou de fulano. É diferente. É diferente. Eu acho que não, a coisa pública é diferente das coisas privadas. Tá certo. Então, continuando nessa parte, eu lhe interrompi, você estava falando então de ações práticas que já aconteceram, o asfaltamento, né, a praça. Nós tivemos alguns outros projetos que não foram conclusos, porque houve realmente algumas falhas não sei se da equipe, não organizou a documentação a tempo para chegar, a equipe do município. Mas, por exemplo, para liberação de kit combustível que os municípios recebem do governo do estado para pavimentação das estradas, né? São ajudas, né, que vêm do governo do estado. Nós temos também temos outros projetos que não foram concluídos ainda, mas que foram começados agora. Estamos dependendo também da equipe do município, em relação ao pessoal do município, em relação à construção, lá no Parque de Exposição, de um parque regional, um parque de vaquejada, construção de uma pista de vaquejada, um parque de vaquejada, com capacidade profissional mesmo, né? Um parque profissional de vaquejada, regional, para poder atender a todos esses nossos vaqueiros aqui da região de Paulistana, que inclui várias cidades, e aí a vaquejada você sabe que traz gente de longe. Se uma exposição
em Paulistana atrai gente. Agora tu imagina, Tinei, uma vaquejada grande. E nós temos potencial para isso. Com essa visão, com essa intenção, foi que nós perguntamos ao prefeito: prefeito, você aceita receber o parque? Aceitamos, Betinho. E que é um detalhe, viu? O Joaquim nunca disse não para nada que a gente oferece. Sempre aberto, sempre disposto a receber. E aí nós apostamos nisso, falamos com o Rafael, falamos com o deputado, falamos com o Rafael e nós providenciamos. Estamos aí em fase de a elaboração do projeto, já está em andamento. Adalberto, deixa eu lhe perguntar uma coisa curiosa em relação a este assunto, projetos. Como é que você avalia, por exemplo, em Paulistano nós temos um problema grave do sistema de abastecimento de água. Certo. Né? Todos os dias a gente recebe nota de problemas, seja na encanação, né? Seja de motor que queima, problema de energia. O certo é que há anos a gente vive essa problemática. E recentemente foi assinado um termo de convênio para a construção de um outro estádio aqui em Paulistana. Como é que você assim, compreende essa coisa tão diversa? Por exemplo, se nós temos como uma prioridade um problema de abastecimento de água, o governo do estado disponibiliza um estádio. Entendi. Tinei, a sua pergunta, nesse caso, ela não deve ser, eu vou lhe responder o seguinte, ela não é, esse problema que você colocou aí é a questão de priorização. Perfeito, isso não é isso, Tinei? Exatamente. Mas essa prioridade, quem está oferecendo, quem dá essa prioridade, quem prioriza, não é o governo do estado. Neste caso, quem está priorizando é o município. Mesmo porque se trata de uma emenda, de um projeto com emenda de deputado estadual. Então, nesse caso, para ficar bem claro aqui, então, quem pediu o projeto do estádio foi o governo, foi o município. Entendi. O governo do estado não oferece o estádio ao município. Ele vai pagar a conta. Ele vai fazer o estádio, mas que foi pedido. Entendi. No começo da nossa entrevista eu deixei claro. O governador perguntou o que quer para Paulistana. Mas ele perguntou, quando você diz eu quero isso, é porque se ele tiver disponível, libera, né? Aí quando o prefeito diz eu quero o asfalto, que eu também concordo. A princípio eu fui contra o asfalto na avenida, eu queria que fosse no outro lado. Na outra rua, né? Mas a avenida ficou linda. Mas deixa eu lhe perguntar, logo no início do ano, eu me lembro que o prefeito foi com uma caravana de vereadores na GESPIS apresentar toda essa problemática. Ali já não era uma sinalização e uma demonstração do que era prioridade? Estou dizendo, é correto apenas responsabilizar o município como quem... Não, mas não estamos... Não, peraí, aí não é responsabilidade. Não, em relação à apresentação de prioridades. Prioridades, certo. Nesse sentido que eu estou dizendo. Certo. O que eu quero dizer, lá no início, o município já não estava sinalizando... Recurso é como coberta. Se tu puxa de um canto, falta no outro. Se falta para o sistema de abastecimento d'água, é porque está sendo implantado e jogado no outro ramo aqui, né? Então, o que existe? É igual a questão da saúde, Tinei. O problema de abastecimento d'água de Paulistano, ele é crônico, e como você falou, desde muitos anos atrás. Eu fui um dos primeiros. Antes de ser político, antes de ser candidato a vereador, eu liderei a manifestação de um homem só. Não tinha ninguém, mas eu fui. Tomei a avenida, fiz a manifestação, porque a cidade estava mais de 20 dias sem água. Uhum. Eu lembro, eu só quero te interromper, assim, só para esse ponto aqui. Quando eles foram lá no início do ano, lá na GESPISA, inclusive nós entrevistamos naquela ocasião o vereador Rubimário, ele relatou para o Portal Narrativa a pauta que eles apresentaram, inclusive a necessidade da construção de uma outra caixa d'água, a ampliação do sistema de abastecimento. O que eu quero dizer é que, ao fazer isso no início do mandato, o atual prefeito não estava sinalizando que ali era sua prioridade? Aí onde eu te digo, nós temos esse problema. Quem mais sabe desse problema é a própria GESPISA, porque é quem leva a peia quando o negócio aperta. Tinei, nesse momento que foram lá os vereadores que apresentaram essa demanda, chegaram lá e disseram para a GESPISA, nós queremos isso.
é diferente, porque nós temos que entender como é que funciona o mecanismo, a distribuição dos recursos. Não é o presidente da Agespisa que vai no governo e diz, olha, governador, eu quero esse recurso. Nós sabemos que todo o orçamento do Estado, ele é fatiado para que os políticos, os deputados, os prefeitos e tudo, eles têm suas cotas. E aí cabe os governos do PT, inclusive, são governos que são com coparticipação, todo mundo participa. É um orçamento participativo. Entendi. Então, Adalberto, não adianta você pedir e não dizer de onde vem o dinheiro. Entendi. Então, mais uma vez, assim, o problema do sistema de abastecimento de água, talvez em Paulistana, só será resolvido quando for priorizado. Quando todos se unirem em torno desse problema. Pronto. Tinei, é o seguinte, o sistema de abastecimento de água de Paulistana é exatamente isso aí. Ele só pode ser resolvido quando todo mundo entender que isso é questão de prioridade de saúde pública e de qualidade de vida da população. Tu acha que justifica nós estamos aqui olhando para a bomba que captar água aqui? Isso é uma área do açude que ela tinha que ser isolada, né, para preservação do local e etc. Ou seja, tem muita coisa envolvida. E que com pouco recurso às vezes resolvia. Mas enfim, o problema do abastecimento de água aqui em Paulistana só será resolvido a partir do momento que todos os atores envolvidos priorizarem o sistema de abastecimento de água. Entendi. Não adianta neguinho ir lá pedir ao diretor da Respisa que mude o sistema de abastecimento de água de Paulistana e depois vai ao governo pedir abastecimento de carro-pipa. Tá entendendo? Então Entendi. Não justifica. Então vamos avançar aqui. Adalberto, você tinha declarado grupos de política, né, que só depois de um ano você faria a avaliação do atual governo, do Joaquim da Farmácia. Então nós chegamos, já temos pouquinho mais de um ano, né, completado de gestão, e aí então eu pergunto a você, né, como é que você avalia? Tinei, politicamente agora, estou falando politicamente, não mais do ponto de vista administrativo. Eu vou fazer um paralelo aqui, vou até ter que misturar um pouquinho. Talvez o Joaquim entre para a história conhecendo a administração. Um resumo da administração do Joaquim, do que eu tenho visto até hoje. Talvez o Joaquim da Farmácia entre para a história como o prefeito que mais construiu em Paulistana. Ele só tem um ano de mandato. E se continuarem, e pelo que eu sei dos recursos que tem para vir, das obras que tem para sair, talvez o Joaquim da Farmácia entre por um problema que tem, do Estado, né? por um problema que tem, por um problema existente, o Joaquim entre para a história de Paulistana como o mandato que mais vai construir na história de Paulistana, mas que não consegue a reeleição. Que não consiga se reeleger. É um contrassenso, mas é uma verdade. Explique-nos. Administração é uma coisa, Tinei. Política é outra. Política é outra. A dona Helena não foi uma má prefeita, mas ela teve uma base política minada, que inviabilizou a sua candidatura à reeleição, a sua possibilidade de ser candidato à reeleição. Da mesma forma eu vejo hoje aqui, com algumas diferenças, claro, o tempo é outro, as circunstâncias são... Aliás, os personagens são parecidos, né? Mas existe essa possibilidade? Existe. Tinei, se tu observar, as obras em Paulistana estão andando, estão acontecendo. O município se abriu para o governo do Estado e o governo do Estado está vendo uma ressonância disso. O município se abriu para os projetos de receber recursos, e o Joaquim tem um detalhe. Nesse ponto ele é perfeito. Ele abraça o projeto e bota para executar. Tudo que é recurso que vem do Estado, ele está apto a ir com vontade de receber e botar para fazer. Não só isso, mas também do governo federal. Nós temos hoje dois gigantes da política que disputam cada prefeito até o último instante. Nós temos de um lado o nosso governador, o Wellington Dias, e o Ciro Nogueira, representante que é da equipe do Bolsonaro, né, que hoje só tem esses dois polos. Não adianta a gente negar e falar noutra coisa que vai estar polarizado aí.
Mas o Silvio não quer. Mais adiante a gente fala sobre isso. Mas aí o que é que acontece, Ney? O Joaquim, ele recebe os recursos, ele vai atrás, ele não está nem aí, ele vai atrás do Ciro, ele vai atrás do Hélito, ele quer trazer obra para Paulistana. Aí ele é perfeito. É a avaliação que eu faço. Qual a nota do prefeito? 10. Perfeito. Onde é que está o erro, Tinei? Na parte política. Na parte política que está o erro. Por que na parte política? Porque a equipe do Joaquim não se entende. E um prefeito, que uma equipe que não se entende, uma gestão com a equipe que não se entende, dá problema. Você acha que há divergência interna? Mas tem, todo mundo sabe, Tinei. É público e notório que tem essas divergências. Mas esse problema não já foi sanado, não? Eu entendo que não. Eu não vejo que tenha sido e nem vislumbro nenhum tipo de solução imediata. Mas veja bem, Tinei, vamos aqui. O Joaquim tem o seu corpo de secretários. Cargo de secretário é cargo político. É cargo político. O cargo de secretário é o cargo político. Automaticamente, quem é político? Político é quem tem voto. Qual potencial político tem os assessores hoje e o pessoal que fazem? E aqui eu não estou levando, e eu peço ao pessoal que separe o que eu estou dizendo. Não estou falando da capacidade técnica de ninguém. Longe de mim fazer isso. Agora eu coloco na roda, meu amigo, aí, no círculo aí, a capacidade política. A capacidade que tem o secretário, Tinei, de conversar e dialogar com o vereador. Porque o vereador é o para-choque. O vereador é o para-choque, é quem recebe as primeiras, entendeu? Então a capacidade política que tem a equipe, por exemplo, de conversar com o vereador, conversar com a liderança de Serra Vermelha, conversar com a liderança do Tigre, conversar com a liderança do Cariçó, do Itanzinho, da Vereda do Rancho. Mas você acha que eles têm autonomia para isso? Autonomia, nesse caso, eles têm na hora que recebe a portaria de nomeação. Se o prefeito nomeou o sujeito secretário ou secretária de determinada pasta, ele tem que ter consciência que ele está assumindo um cargo político. Agora, tem que ter, de onde vem o fortalecimento político? O fortalecimento político vem daí. Do prefeito conseguir, que se o Joaquim conseguisse isso, ele seria um cara imbatível nas próximas eleições. Ele teria estouradamente aquele voto, todos os deputados que ele vai apoiar. O Joaquim conseguisse, com essa força que ele tem de ir atrás de recursos, de trazer para o município, se ele conseguisse ter uma equipe alinhada e comprometida com o lado político, a história era outra. Adalberto, no primeiro ano houve muitas mudanças na gestão de Joaquim, né? Houve. O Joaquim desfez um grupo que existia. Pronto, houve essa mudança, foi algo até surpreendente, radical. E positivo, visto como positivo para algumas pessoas. Isso. Né? Esse ano, por exemplo, se ele acatasse essa sua perspectiva, né, seria mais um ano de mudanças grandes, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, você está sugerindo que a maior parte dos secretários dele fossem substituídos por políticos. Eu estou avaliando o que aconteceu. O que aconteceu? Houve as mudanças? Houve. Mas não houve a montagem de um gabinete político. Ou seja, o Joaquim não tem hoje uma equipe política que ajude a somar os votos. Tem muita gente, e eu sou testemunha disso, que vem um falar mal do outro. E quando um fala mal do outro, não derruba o outro, derruba o prefeito. Aí você acha que... Todos tinham que estar alinhados com o pensamento do gestor, do prefeito. O Joaquim perdeu não, ele eliminou boa parte do grupo que votou nele, ele tirou. Porque na mente dele não serviam para fazer parte da administração. Porém, as pessoas que ele botou nos cargos esquecem que tem que fazer a parte política e não fazem a parte política. Então, nesse caso, não precisaria substituir. Essas pessoas teriam que compreender de que a gestão não é só a parte técnica, é a parte política. Também. Tem que atender bem as pessoas. Tem que conversar com o cidadão. Tem que evitar que o cara saia falando mal do prefeito. E você acha que isso hoje não é feito? Eu vejo muita crítica que as pessoas fazem ao prefeito, por exemplo, à gestão,
em que poderia ser evitada a crítica se você evitasse o problema, através da pasta que cuida desse determinado problema. Olha, Tinei, não tem segredo. Ninguém ganha política sem grupo. Sim, falando em grupo, você falou aí, só pegando esse gancho, Joaquim se afastou de algumas pessoas, né, de antigos aliados da primeira disputa dele ali, pessoal ligado ao ex-prefeito Didio, e aí comenta-se que ele está buscando construir um novo grupo. Você acha que esse movimento, essa movimentação que ele está fazendo... Eu até discordo que ele esteja montando um novo grupo. Eu acho que ele montou, a partir do momento que ele tirou aquela turma que está lá, e que estava lá, que era um desejo da sociedade paulistanense. A galera queria muito tirar a turma que vinha sendo beneficiada durante os 8 anos da gestão anterior. O povo de Paulistana não aguentava mais e queria, nós da oposição não aguentávamos mais. Agora, o problema é que, quando tirou, as pessoas que ficaram, não estão fazendo o que nós queríamos que fizesse, o que é o desejo do povo, que seria tratar bem, que seria, não é só isso, não só a questão do tratamento, que tem muitos aí, e diga-se de passagem, eu quero que fique registrado, não é 100% do governo que é assim. Estou colocando a minha avaliação, não, tem muita gente compromissada, tem gente que me surpreende, que nunca foi político, mas que está lá e hoje está fazendo papel político até bacana. Mas entendeu? Você considera que isso pode ser o calcanhar de Aquiles? Calcanhar de Aquiles do prefeito. É quando alguém procura uma determinada secretaria para resolver determinado assunto e o cara diz, é só Joaquim. Não existe uma gestão que um secretário não possa resolver. Mas você acha que essa não O secretário às vezes sabe a saída do problema, não tem como resolver, mas não sabe explicar para a pessoa, mas bota a pessoa para ir atrás do prefeito. Porque faz questão, às vezes, inconscientemente, coloca a pessoa para ouvir um não do prefeito. Aí a parte política, Tinei, tem que servir de esponja, absorver o problema para si. Cada secretário, cada responsável por cada departamento do município tem que ter a condição intelectual, política, moral, social de responder o seu... Quando vai levar para o prefeito o problema, é um problema excepcional. Você disse que a resolução desse problema, você falou uma coisa bem curiosa, parece até paradoxal, né? Ele é o prefeito que pode ser um dos que mais trabalha, mas poderá perder a eleição pela falta política. Pronto. Pela ausência do gabinete político. E aí você disse que não vê uma solução imediata. Eu não vejo resolução. Isso, não vejo. Não vejo, por quê que eu não vejo? Porque nós temos hoje, dentro do governo do Joaquim, muito gato faminto. Eita, usei uma expressão chula, mas... O que seria gato faminto? Aquelas pessoas que comem e miam. Ou seja, tem muita gente que é beneficiado, tem até mais do que devia ter, mas continua falando da gestão. Isso é péssimo. Isso é horrível. Entendeu? Entendi. Onde nós deveríamos estar tendo nesse momento era pessoas que estivessem fazendo sacrifício. Sacrifício. As pessoas é assim, há algumas coisas que eu tenho visto, algumas pessoas que, se a coisa vai bem, sou eu que estou fazendo. Mas se a coisa vai mal, é o prefeito. Tudo de ruim vai para o prefeito. Mas aí eu pergunto, você apontou aí uma fraqueza do governo, você apontou as qualidades, né? Mais ligada ao prefeito e não à administração dele, mas mais como um perfil dele mesmo. E aí apontou falhas da administração. E aí eu pergunto para ti, essas falhas na administração não é reflexo também da falha do gestor que acaba... Tinei, todo grande corpo tem que ter uma cabeça. Tem que ter uma cabeça. Eu não posso isentar o prefeito aqui dessas falhas, de forma alguma. Se o prefeito, aí tu diga assim, você poderia dizer assim, Betinho, e como seria a minha sugestão para a solução? Rapaz... Nomear você? Não, porque não daria certo. Não daria certo. É porque mas eu vou te dar aqui algumas sugestões. Na entrevista passada você deu essa sugestão. Mas não daria, na verdade eu fiz uma brincadeira, não daria certo, não daria.
Eu acho que não daria, até porque ele botou meu filho lá, que o pessoal diz que é braço direito, mas que eu acho que não está. Não está dando certo. Não, eu acho que não. É uma opinião minha, né? Tá, eu acho claro. que não. Mas olha, até porque, olha, quando você usa assim, braço direito do prefeito, tem que ser alguém com sensibilidade, alguém que atenda um telefone. Experiência. Que saiba dizer ou não e o sujeito sair sorrindo. Para fazer a parte política tem que ser assim, pô. Para fazer a parte política tem que ser assim, Tinei. Então você insiste que falta um gabinete político. Aí eu te digo bem aqui, eu não tenho uma procuração para falar de ninguém aqui, mas eu vou citar alguns nomes, se você me pergunta. Eu vou dizer bem aqui, tem um sujeito que eu não sei como seria a administração dele, nem gostei muito porque ele desistiu do nosso projeto, né, que é o Carlos Zé Dodô. Mas tem feito uma política, né, tem agradado a alguns. Mas eu não entendi até hoje porque, por exemplo, que um cara desse não está no rol daqueles que ocupam cargo político. Ou pelo menos com algum poder de decisão. O Luiz Coelho, quando foi prefeito, ele tinha um gigante chamado Maruzan Carvalho que fazia a parte política por Luiz. Quando o Luiz tinha chance, ele também fazia e fazia bem feito. Sempre foi assim. E quando ele ficava para Teresina atrás do recurso, o Maruzan era o prefeito de fato. Nós sabemos disso. E aí é que é bom você falar a verdade, que quando você está falando a verdade, as pessoas que estão lhe ouvindo sabem que é verdade, você não tem que estar se debatendo muito para provar isso. Na do ex-prefeito Didil, quem você acha que faz essa parte? Ele mesmo? Não, ele sempre fez o Didil porque foi um prefeito muito presente. Mas ele tinha outros que fazia a parte política não muito bem, mas fazia. E o Temar era um... Diziam até que o Temar seria o sucessor de Didil. Eu acho que ele, de Itamar, talvez tenha perdido essa oportunidade na época, que pode ser reconstruído, né? Porque a política é assim. Verdade. Mas ele tinha autonomia para resolver muita coisa, né? O Itamar é um cara que teve toda a chance. E eu acredito até que resolveu para muita gente. Para mim não, porque nós éramos adversários, ele não tinha obrigação de resolver nada para mim, né? Então, Adalberto, você faz essa avaliação depois de um ano. Se Joaquim hoje lhe convidasse para você coordenar esse gabinete político, indicasse algumas pessoas também para compor a gestão dele, você aceitaria? Não. Não aceitaria? Não. Tinei, eu não aceitaria, mas não me furtaria de dar sugestão. Entendi. Paulistana tem muita gente boa que sabe fazer política. Muita gente boa que sabe fazer política. Tinei, nós temos pessoas novas, temos pessoas mais experientes. Olha, mas aí já passou, já é ex-prefeito, não sei o quê. Mas a dona Helena daria uma ótima conselheira. Entendeu? A dona Helena seria uma ótima conselheira. O próprio Zé de Dodô. Tem vereador lá dentro que, para mim, hoje, eu convidaria, se eu fosse o prefeito, eu convidaria para ser secretário. Entendi, participar diretamente da gestão. Vereadores como Hélio Souza, vereadores como o Tadeu. Mas quando você convidar um homem desse para ser secretário, porque seria parte do grupo político, do conselho político. Entendi. E as pessoas que estão me ouvindo sabem que eu estou falando a verdade por conta do seguinte. Tinei, olhe hoje para o quadro que nós temos, organográfico da prefeitura. E me cite um nome político. Não, aí você que tem que citar, não é? Eu não posso. Não posso citar porque não tem. Não tem. Então, na sua opinião, não tem. O Joaquim não tem políticos. Entendi. Fazendo parte do quadro de secretários, você acha que não há nenhum com perfil político? Os meninos podem ser bons tecnicamente, entendi. É tanto que as obras estão andando, saúde funcionando, educação funcionando, e não é mal, está indo. Agora, politicamente, eu estava lendo aqui o lado político, claro. Politicamente nós não temos as coisas. Por que não temos? Porque eu vejo muita liderança dos povoados reclamando, vereadores reclamando, não existe esse diálogo, só quando encontra o prefeito. Aí a coisa, quando chega no prefeito, às vezes já chega na pressão, né? Como pressão, e aí não é bom. Entendi, vamos só avançar um pouquinho mais. Adalberto, como é que você, assim, de maneira bem objetiva, avalia a atuação de Wellington Dias em relação à Paulistana? Pronto, ótimo. Nos últimos anos, um desastre. Eu sou do PT. O PT de Paulistana passou por uma reestruturação. E isso mudou muito.
Mudou muito porque até um dia você ouvia nos grupos do WhatsApp que o governo não tinha nada em Paulistana, não tinha nada em Paulistana, não tinha nada em Paulistana. E agora já está mostrando que tem. O governador não depende só da vontade do governador de agir no município. Tem que ter a participação dos representantes daquele município junto ao governo. E agora que nós estamos fazendo isso, agora que tem um prefeito que também faz parte da base do governador, do governo, né? Com o deputado e tudo da base, agora sim é que nós temos em Paulistana um time alinhado que possa vir de cima para baixo os recursos que precisamos aqui. O prefeito de Paulistana já se manifestou publicamente que irá aprovar, irá apoiar o Rafael, né? Bom, publicamente eu não sei, mas na minha presença ele já fez isso. Inclusive disse ao próprio Rafael, ao próprio governador, e não poderia ser diferente, até porque a parceria que já existe, independente do recurso, se o Ciro botar algum recurso para Paulistana, tem a questão do deputado que é da base. Né? Deverá apoiar o deputado da base, que é o Georgiano Neto. Perfeito, que tem, inclusive, ninguém pode negar que vai ter indicação da família para ser o suplente do Elton para senador. Né? Então é muito difícil, seria muito difícil, é impensável até de não ter um... Então você acha que, assim, do último ano para cá, melhorou muito o desempenho do governador em relação a Paulistana? Sim. E aí você não responsabiliza só ele, mas responsabiliza as lideranças daqui também, né? Sim, sim. Mas você acha que vai ser uma eleição... Porque antes, só complementando aqui, a liderança por quê? A única liderança que nós tínhamos do Estado, aqui em Paulistana, era Luiz Coelho. E não é culpa do Luiz dos recursos não chegar a Paulistana, não, porque eu também tive dificuldade na gestão de Lilio. E não posso culpar Lilio porque ele era anti-PT, ele é anti-PT, o Lilio de certa forma é anti-PT, né? Ele não é da base. Então, é difícil, Tinei. Esse alinhamento político ele é necessário para que nós tenhamos as coisas fluindo normal. E tem outras obras que... Só rapidão. O deputado Merlong me informou na sexta-feira passada que estava indicando 10 mil metros de calçamento para Paulistana. E parte dessa indicação era participação do Luiz Coelho. Entendi. Através do deputado Merlong, estava indicando esse calçamento aqui para Paulistana. Né? O Valdeci está esperando dele ali também. Porque quando eu vejo Valdeci brigando, porque isso, porque aquilo, não, mas é porque as emendas, elas têm os períodos de ser liberado. Tem a questão de todo um processo. Nós temos mais de 30 mil metros de calçamento para sair para Paulistana. Ano de eleição é fácil sair, né, Adalberto? Não, mas já saiu. Mas vocês têm que ver, vocês têm que entender. O ano passado não era ano de eleição, mas estava saindo. Como saiu o asfalto, como saiu outras coisas antes aí. Roberto, você avalia que essa disputa para o governo do estado vai ser dura ou mamão com açúcar? Tinei, eu não acredito em eleição mamão com açúcar. Porém, do fundo do meu coração, eu queria que ela fosse um pouco mais dura. Até para a valorização das bases. Eu acho que a eleição, para o bem da democracia, eu queria que ela fosse um pouco mais... Não tem, não vislumbro muito isso não. Não vislumbro uma campanha acirrada, mesmo não. Com o Ciro fortalecido, aí com muitos prefeitos aliados. Veja os problemas que o Ciro tem. Primeiro grande problema do Ciro Nogueira. Eleitor de Bolsonaro, ministro de Bolsonaro, com a cara de Bolsonaro aqui no sertão. Mas eles não estão utilizando... Não, eles querem esconder o Bolsonaro, não sei onde vão botar o Bolsonaro. Onde é que eles vão esconder o Bolsonaro? Me diga. O Ciro Nogueira é ministro do Bolsonaro. O próprio aí Silvio Mendes... Cadê a estratégia de cada grupo? Olha, o pré-candidato deles é Silvio Mendes. O Silvio Mendes só tem voto na capital. Quando eu digo só tem, voto substancial na capital. Sim, claro. Foi prefeito até duas vezes. Ele nunca exerceu nenhum cargo exato. Ele só foi prefeito 2 vezes da capital. Com um detalhe, o legado político da capital hoje não era do Silvio Mendes, era do Firmino Filho. Que está dividido hoje, o grupo do Firmino hoje, é dividido em 2. Estão votando, uma parte do grupo do Firmino está votando no Washington Bonfim, na pré-candidatura do Washington Bonfim. O Silvio Mendes é pré-candidato a governador do estado do Piauí, sem saber nem por qual partido. Pelo amor de Deus. Cara. Ainda, né? Ainda. Não sabe ainda nem qual partido ele está.
Mas assim, pelo menos aí nas pesquisas, nas últimas pesquisas, ele estava pontuando bem. Né? Vai pontuando, até não apareceu ainda os outros nomes. Sim, claro. Não claro, ainda, não botaram ainda a cara dele. Eu quero ver como é que é. Claro, eu estou dizendo assim que o partido em si não tem esse peso para a opinião pública. Exato. Então você acha que. E vai ter na hora que a gente for botar o Lula e o Bolsonaro. Aí, né? Por isso que eu disse, vai depender muito. Porque não tem como também. separar, Tinei, esses projetos não. Uhum. Não tem como a gente separar. Até podia, se o Silvio Mendes fosse uma terceira via, ser um Ciro Nogueira. Mas, por exemplo, o Silvio, para não alongar muito nesse ponto, mas, por exemplo, o Silvio sempre demonstrou muita admiração ao Alckmin, mas nunca mostrou essa... Que vai ser vice de Lula. Isso, nunca mostrou essa vinculação, que é bom para ele, no caso, para Silvio, né? Mas, assim, nunca mostrou essa vinculação com o bolsonarismo em si, né? Já que foi vinculado há muitos anos ao PSDB. E outra coisa também, o Silvio Mendes, ele também, assim, uma figura que sempre... assim, se colocou, e agora há a possibilidade dele ir para o partido da União Brasil, né? Que não faz parte da base do governo federal. Não faz parte. Então, às vezes pode se utilizar também como uma maneira Tinei, fazer esse mapa aí, Tinei, explicar para o eleitor vai ser difícil. Verdade. Eu não acredito, eu continuo não acreditando nessa eleição arrochada. Mas, Adalberto, indo aqui para o final aqui, que eu acredito que mais adiante nós vamos conversar muitas vezes, pessoa que a gente sempre vai querer estar ouvindo, você acha que nessa disputa desse ano para federal, estadual, governador, presidente, você acha que quem em Paulistana poderá sair fortalecido? Porque tem o ex-prefeito Didio, tem o ex-prefeito Luiz, que provavelmente vai concorrer também a uma vaga, e nós temos o atual prefeito, e aí nós temos lideranças como você, que tem o seu candidato, tem Valdeci, que tem o dele, mas nós temos essas pessoas que ou foram prefeitos ou é prefeito. Quem sairá fortalecido? Temos que observar o seguinte, Ney, nós temos aí, vamos tirar o baixo clero, digamos assim. Vamos deixar as 3 maiores lideranças do Paulistana hoje, em termos de aprovação do deputado. Luiz Coelho foi o candidato a prefeito da oposição. Luiz Coelho, ele não é dono dos votos, dos 5 mil votos da oposição. Mas, os votos estão lá, o nome dele. Não é dele os 5 mil votos. Mas Luiz Coelho vem substituindo a esposa, quem foi prefeito de Paulistana 3 vezes, apesar de ter perdido a última eleição, não podemos subestimar. Vai estar na disputa com os caras, com os outros 2. Prefeito teria aquela obrigação moral, política, não sei o que, de ser o candidato mais bem votado. Mas se continuar no sistema que está bem, não vai não. E tem o ex-prefeito, Didio, que aí é onde vem a grande incógnita, né? Como é que vai funcionar? O balaio de gato está bem aí. Como é que Didio e Joaquim vão votar no mesmo prefeito, no mesmo deputado estadual, que é quem faz a ligação entre estado e município, se depois da eleição de prefeito, o deputado só vai poder apoiar um para prefeito. E eles já se declararam que um vai tirar a escada para o outro, né? E aí? Então vai depender tudo de 2 fatores. Primeiro, vão votar junto? Eu acho muito pouco provável que votam junto no mesmo deputado. Muito pouco provável. O segundo fator é, o grupo que saiu, as pessoas que saíram, as lideranças que saíram do grupo político ligado a Joaquim, e as que ficaram ainda, os gatinhos lá, comendo miano, vão votar no deputado de Joaquim ou vão votar no deputado de Didio? Essa é a grande diferença para a gente saber. Se lá der meio a meio, metade para Joaquim, metade para Didio, o Luiz é mais bem votado. Entendeu? Porém, se o Joaquim engoliu o Didio, ou o Didio engoliu o Joaquim nessa disputa aí, deles lá, o que engolir o outro é que vai ser mais bem votado. Entendi. Então é aguardar para ver. Até essa decisão de Didio, quem ele vai apoiar para tudo vai depender. Estadual, né? Aí vai depender de 2 questões. É o jogo político. Didio vai vir mais vezes a Paulistana, vai ficar aqui vindo, fazendo churrasquinho, comendo uma carninha aqui na casa de um, na casa de outro. Ele é bom nisso. Ou o Joaquim vai arrochar base, vai filtrar, vai espremer e tirar só o dele, separar o joio do trigo.
Tudo isso. Então é um conjunto. Eu, porém, como faço parte ainda do baixo clero, eu vou aqui verificar o que cai nas migalhas por fora. Eu não me preocupo em ser grande. Eu me preocupo em ser eficiente. Grande não preciso. Essa sua fala em relação a Luiz, assim, é perceptível que você, ao falar de Luiz mais recentemente, tem um tom muito de admiração, muito respeito, e vocês já foram muito divergentes no passado. Essa mudança tem a ver também com a possibilidade dele ir para o PT? Não, deixa eu te explicar. Primeiro fato é que se o Luiz vier para o PT, prova que eu que estava certo e ele estava errado, né? Só que não, mas enfim, o cara foi candidato, aliás, foi prefeito da cidade 3 vezes. O cara foi secretário de Estado. Tem seu legado político aqui. Hoje o Luiz tem mais voto em Teresina do que em Paulistana, evidentemente, por conta do tamanho do município. Elegeu a mulher deputada 2 vezes. Então, como dizer que um cara desse não tem nada de bom? Não posso dizer. Tem seus méritos, a gente tem que reconhecer. E eu recrimino às vezes. O que o Luiz tem de ruim, talvez, seja alguns assessores, alguns espinhos, que todo mundo tem, todo político tem. Tem os bons e tem os ruins. Isso é normal, isso é natural na política. Betinho, deixa eu ir aqui para a penúltima pergunta. Você acha que Didil é ou será a grande liderança da oposição? Ou você vê nomes com potencial de despontar para disputar no futuro com o Didil? Com Joaquim? Temos vários nomes. Agora, infelizmente, tudo vai depender do resultado da eleição do deputado. O estímulo político para a eleição de prefeito de 2024 vai depender do que acontecer agora em 2022. Se o Didil sair fortalecido em 2022, se ele conseguir daqui, porque a grande briga política de 2022 não envolve o Betinho, não envolve o Luiz, não. Envolve Joaquim, a briga entre Joaquim e Didil, ela já vai existir em 2022, para ver qual dos 2 grupos lá vai sair mais forte. O que conseguir engolir o outro? Então você acha que ficará neste ciclo? Não, a parte deles lá. A nossa aqui, de oposição, bem claro, oposição. Nós aqui da oposição, estamos em questão de observação apenas. Não nos cabe fazer outra coisa, senão essa articulação de observação. Quando terminar a batalha lá, é que vai se saber se tem possibilidade, quem é que vai sair mais forte dos 2, que eu acredito que sobreviva politicamente um. Entendi. Adalberto, nós vamos para a última aqui, nós estamos com mais de 50 minutos já de entrevista. Essa pergunta aqui, ela é até, você responde se você quiser, é uma curiosidade, perguntas que nós abrimos para os grupos de política e fizeram essa pergunta, né? Comentaram-se aqui sobre um atrito seu com o seu filho João Mateus. E a pergunta que fizeram foi se esse atrito recente teve relação com alguma divergência de opinião na gestão municipal. De 2 formas, com 2 frases eu respondo a pergunta. A primeira frase é: o pai que não tem a divergência com o filho é porque desistiu de educá-lo, ou desistiu de ser pai. A segunda é: eu não posso divergir nem com o Mateus e nem com ninguém sobre a gestão do Joaquim, porque eu não faço parte da gestão do Joaquim. Logo está respondida a pergunta. Pronto, pois está respondido. Adalberto, quero agradecer mais uma vez a participação no Portal Narrativa e a franqueza e clareza com que você responde todas as perguntas. E cada vez mais sem fugir das questões. Não, eu não fujo. Primeiro eu quero também deixar aqui registrado, sem querer rasgar seda, mas eu vou prever que vocês do Portal Narrativo terão um importante papel de agora por diante nesse desdobramento político da história política de Paulistano. Vocês estão tendo a chance de se firmarem como realmente um instrumento de voz
para todos os grupos políticos de forma democrática e também para o povo. Por isso que eu decidi e comuniquei a você que estava aberto a qualquer tipo de pergunta e responderia, sem você me antecipar a pergunta, eu já responderia tudo. Perfeito. Tá certo? Muito obrigado, Adalberto, e até a próxima. Até a próxima, Tinei.